possibilidades, você vai escolher uma delas, tá? Você vai poder escolher a sua própria versão de uma fábula conhecida. Então, eu gosto tanto da Raposa e as Uvas, eu quero escrever a minha versão da Raposa e as Uvas. Como assim a minha versão? Você vai usar essas personagens, a história, mas você pode mudar algumas coisas, tá? Fazer uma nova versão, ou seja, você pode mudar o final. No final, a raposa pode conseguir pegar as uvas, só que tem que ter uma moral. Eu quero uma nova versão para a lebre e a tartaruga. Mas tem que ter uma coisa diferente, tem que fazer um final diferente, tem que mudar alguma coisa. E o ratinho do campo e o ratinho da cidade, eu quero que o ratinho da cidade que vai morar no campo e não do campo que vai para a cidade. Aí tem que ter também uma moral. Então essa ideia, sua própria versão de uma fábula conhecida, você pode pegar uma fábula que já existe e fazer modificações nela, da sua ideia, tudo bem? Você pode fazer uma nova versão para uma fábula antiga. É muito parecida com a anterior, tá? Então, na anterior, você pode fazer a sua própria versão de uma fábula conhecida e na outra você pode fazer uma nova versão para uma fábula muito antiga, que acaba caindo na mesma situação, só que aqui você teria que mudar mais completamente essa nova versão. Não mudar somente o final, seria acrescentar personagem, entendeu? Um pouquinho diferente, mas com características parecidas, a primeira e a segunda. Pode ser da mesma forma, tá? Aí as duas possibilidades de pegar uma fábula que já existe e criar algo em cima dela. Essa segunda, uma fábula antiga, seria alguma que ninguém conhece, que poucas pessoas conhecem. Você teria que pesquisar, né? Uma fábula pouquíssimo conhecida, né? Onde as pessoas vão ler e não vão nem saber que já existe. A de cima já é uma fábula conhecida, já está entre as que nós estudamos. Ou você pode escrever uma fábula inédita, mas só que mantendo as características do gênero. Pessoal, não é qualquer história. Tem que ser fábula. Por que tem que ser fábula? Porque é o gênero textual do segundo bimestre. Não pode ser um texto longo. A fábula é um texto curto. Tem que ter animais. Os animais têm que falar. Tem que ter diálogo. Tem que ter travessão. Tem que ter narrador. Geralmente são 2 personagens. Mais que isso, tentem fazer com 2, né? Muito mais fácil. E tem que respeitar o gênero fábula, tem que ter uma moral. Então, antes de começar a escrever, você já faz um planejamento de qual será a moral, o que essa personagem vai fazer para no final ter uma lição. Se não tiver moral, não é fábula, correto? Então, aqui você escreveria uma fábula inédita, você que vai criar, pensar em quais animais você vai querer e criar a sua própria história, mas tem que ter um ensinamento, não esqueçam disso. Ou você pode fazer uma fábula maluca, misturando personagens de outras fábulas, como assim? Eu vou pegar a lebre, da lebre e a tartaruga, e vou pegar a cigarra. Então, a lebre e a cigarra, sabendo das características da lebre e sabendo das características da cigarra, como que vai ser a história dessas duas? Eu vou pegar o cordeirinho e o ratinho. O cordeirinho do lobo e o cordeiro e o ratinho do leão e o rato, do ratinho da cidade. Assim, você vai misturar. Mas tem que ter como você fazer uma história a partir disso. Lembrando-se das características da fábula, certo? Então, vocês terão alguns anexos para vocês criarem o livrinho de vocês. No final da apostila, eu vou mostrar para vocês. No final da apostila, vocês terão aqui, ó. Agora que terminou de escrever seu texto,
é hora de revisá-lo. Então, você tem que revisar o seu texto. Aqui é o rascunho, tá? Faça seu rascunho nas linhas abaixo e conte com a parceria do professor durante a revisão do texto, ok? Se precisarem de mim, podem me chamar, é só chamar, tá? No encarte deste caderno, você encontrará as páginas para o registro da versão final, que é o seu livrinho. Então, você fez o seu rascunho aqui, aí você vai revisar para ver se tá tudo certinho. Pede ajuda para a mamãe, para o irmão, para a titia. A prof também pode ajudar. Se você quiser me chamar no grupo, pode chamar. Agora que terminou de escrever seu texto, é hora de revisá-lo. O seu texto é breve e apresenta atitudes e fatos que provocam a reflexão sobre valores e comportamentos. Se a resposta for sim, então você está no caminho certo. As personagens apresentam características e comportamentos humanos? Existe uma moral que combina com a história? Por exemplo, você fez uma história e você não sabe que moral você vai colocar. Chega lá no fim, você inventa qualquer moral. Não pode. A moral tem que ser pensada antes da produção. Para não chegar no final, você falar assim, nossa, não tem moral. Isso não pode acontecer. Há um narrador contando a história. Você usou letra maiúscula onde era necessário, início de parágrafo, nome próprio. Você pontuou corretamente os diálogos, travessão, 2 pontos quando o narrador for parar de falar, na outra linha travessão para o personagem. Organizou o texto em parágrafos. Quando eu vou mudar de ideia, eu mudo de parágrafo. Situação inicial é um parágrafo, desenvolvimento e desfecho. Então, geralmente vai ter 3 parágrafos. As palavras foram escritas corretamente? Quando eu for enviar para vocês essa atividade, tem um campo lá na minha postagem que é para eu poder receber a atividade de vocês. Se vocês quiserem enviar este texto para que eu possa ver, eu vou colocar essa possibilidade lá na hora de envio para vocês. Vocês terão a possibilidade de me enviar esse textinho para que eu possa ver e fazer a correção, se vocês acharem necessário, antes de passar para o livrinho, tá? Porque nós vamos fazer, no retorno às aulas presenciais, nós vamos fazer uma exposição desses livrinhos, tá? Então, eu quero que ele seja feito com muito capricho. Então, olha só, pessoal, lá no final, vocês terão esse anexo, tá? Que é a capa do seu livro. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar, você vai recortar... escrito e ilustrado por, aí aqui você vai pôr seu nome, por exemplo, se for eu, escrito e ilustrado por Ana Caroline. Então aqui eu escrevo o meu nome, que foi eu que escrevi a historinha e foi eu quem fiz as ilustrações. Aqui você pode colocar uma figura. Se a sua historinha é do leão e do ratinho, você pode fazer aqui o leão, o ratinho. Você tem que fazer um desenho aqui na capa. Depois, aqui, vocês, dessas linhas aqui, vocês escreverão a sua historinha, tá? Ela está aqui para que vocês escrevam a sua historinha. E ao lado é ilustração, tá bom? É a ilustração. Então, sua historinha tem que caber aqui, neste espaço, tudo bem? Com o espacinho de um dedo para a margem, né, daqui da margem da linha, um espacinho para o parágrafo, ponto final, quando for mudar de linha. E aqui é o final do seu livrinho, tá? Este é o final do seu livrinho, você pode escrever fim, certo? Então, você vai montar o seu livrinho, você pode grampear, depois você vai recortar... Vai montar o seu livrinho, tá? Aí você vai, aqui escrever essa parte aqui, certo? Você pode recortar. Vamos ver se essa aqui dá pra recortar também. Eu não sei como está na de vocês, se tem algo atrás. Creio que não, que de vocês não vai ter nada atrás, porque é próprio pra recortar mesmo. E mais lá no final, gente, da apostila...
vocês terão... Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Vocês terão uns anexos para que vocês possam usar no livrinho de vocês. Então, ó, vocês já têm aqui umas figuras para ilustrar o seu livrinho. Tem de um leão, tem de um ratinho. Vê o que mais que tem? Ó, tem de ratinhos novamente. Aqui tem de sapo. Então, vocês têm várias figuras aqui, ó, de patinho, de coruja. Ai, professora, que legal, minha história tem cegonha. Então, você vem aqui, recorta, pinta e vai lá no seu livrinho. Vai lá no seu livrinho. Ai, na minha história tem coruja. Ai, que legal, você vai poder usar, né? Ai, professora, na minha história, os animais que eu coloquei na minha história, não tem nenhum no anexo. Então, não tem problema, você desenha. Você desenha. Você não é obrigado a usar aqui e aqui os desenhos que tem lá no final. Aquilo ali é para facilitar, né? Caso você queira usar essa cegonha, esse sapo, né? Caso você queira usar aqui esses desenhos, só você recortar e ir lá no livrinho, colar, pintar e colar. Mas se você for fazer de um animal que não tem ali, não tem problema. Você vai, desenha, ou você imprime e pinta. Tudo bem? Pessoal, então a nossa aula de hoje, ela fica por aqui, tá? E fica isso, a produção do seu livrinho. Vocês vão produzir um livrinho fabuloso. Cada um com a sua fábula bonitinha, que no retorno nós vamos fazer uma exposição desses livrinhos bem legal, se Deus quiser. E se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Podem me chamar. Fiquem com Deus. Por hoje é isso. Um beijo no coração e até semana que vem. Beijão!